Vamos abrir Efésios 3. Também 1 Pedro, capítulo 1, Efésios 3. Depois 1 Pedro, capítulo 1. Efésios 3, verso 14 e 15. Por esta razão, dobro os meus joelhos diante do Pai, de quem toma toda a família nos céus e na terra, recebe o nome, ou toma o nome. 1 Pedro, capítulo 1. Verso 18. Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que foste comprados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas foste resgatados pelo precioso sangue como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos, em vosso favor. Vamos orar mais uma vez, graças a Deus. Pai, em nome de Jesus, rogamos, seja misericordioso conosco, ainda nesse tempo, capacita-nos pela Tua graça, a honrarmos o Senhor na Tua palavra. Ora-nos de como nós precisamos entender a Tua vontade e sermos supridos pelo Teu Espírito. Nós entregamos esse tempo nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, para a Tua glória. Estamos aqui em Pedro, vamos ler mais uma vez, 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, o fútil, como diz a convenção, recebida por tradução dos vossos pais. Eu penso que essa percepção tão clara que Pedro tinha, os apóstolos tinham, sobre a paternidade de Deus, e que com a queda isso foi perdido e em Cristo é restaurado. Essa paternidade de Deus, que a família na terra é uma entidade, uma constituição que tem origem em Deus para expressar a família nos céus. Ela deveria ser a extensão da família dos céus. É impossível viver a família na terra, entre o homem, a mulher e seus filhos, sem a presença de Deus. O segredo da família não são métodos, não são técnicas, não são esforços, ou qualquer outra coisa. É a presença do nosso Pai conosco, nos ensinando e suprindo-nos de vida, para que possamos aprender, não um assunto, mas aprender a sermos como Ele é, a viver pela vida dele. Muito interessante que olhar a Deus como Pai, vê-lo como Pai, é o princípio de aprendermos a sermos como Pai, de sermos pais e mães e esposo e esposa. À medida que nós vamos aprendendo com o nosso Pai e com o seu Filho,
E agora com o Filho e a Igreja é a maneira da gente aprender com o Senhor. Porque quando nós vemos, recebemos vida. E a vida de Deus é a vida de um Pai. Ela não é simplesmente a vida do Criador ou do Deus eterno, mas ela tem a sua paternidade embutida. Existe um nível mais amplo do resgate do Senhor, que precisamos ser resgatados de um estilo de vida, de família, de maneira de viver que não representa o reino de Deus, não representa a paternidade de Deus. Quando os nossos pais não representavam a paternidade de Deus, então eles representavam a si mesmos. Em outras palavras, representavam Adão. E o problema de Adão, em sua queda, é uma vida centrada em si mesmo. Uma vida que busca a satisfação em si mesmo. Então hoje nós estamos migrando, pela graça de Deus, de um estilo de vida terreno, como famílias também, para o estilo de vida celestial. Ou seja, vivermos conforme os princípios celestiais, aqueles princípios de Deus como nosso Pai, que vivia desde a eternidade com seu Filho e o que Ele planejou para a família terrena. Por isso que hoje, às vezes, temos tantas crises em relação à família. E nós precisamos, por um lado, de paciência, de muita oração, mas, por outro lado, precisamos converter o nosso coração ao Pai. Como que um homem poderá viver um casamento adequado? O que é, de fato, ser um bom marido? O que é, de fato, ser um bom pai? Possivelmente vamos achar tantas respostas em livros, em psicologia, em aconselhamento, em autoajuda. Irmão, mas como nós precisamos voltar para o nosso Pai? É simplesmente impossível viver conforme a vontade de Deus se nós não entrarmos num nível maior de comunhão com Deus, como nosso Pai. Parece que quanto mais cedo nós entendermos que nenhum de nós somos suficientes em nós mesmos, melhor. Às vezes a esposa reivindica muita coisa do marido e o marido muita coisa da esposa. E os pais, muitas coisas dos seus próprios filhos. Mas nós cobramos coisas que ninguém pode dar. Nós não temos como resolver. Nós aprendemos assim com os nossos pais a vã maneira de viver que nós recebemos como herança. Há uma herança de constituição, de cultura na nossa mente e na nossa alma. Infelizmente, quando casamos, o sogro e a sogra de ambas as partes vieram juntos. Não como pessoas, mas no subconsciente, na psicologia, no viver, na alma da pessoa. E muitas das vezes a maneira que ela vive dentro de casa é a extensão do que ele aprendeu com seu pai e com a sua mãe. Então, se o pai não representa Deus, ele representa a si mesmo, possivelmente esse marido vai representar o seu pai. Por isso que a maior missão de um pai na terra é representar o seu pai no céu, porque a maneira que os filhos vão aprender quem é Deus é olhando para os seus pais. Esse é um princípio de Deus, que os pais têm a grande missão de representar o Pai no céu. Irmãos, quantas coisas nós herdamos dos nossos pais e não sabemos nos livrar dessas coisas. Se os nossos pais eram fracos, passivos, muitas das vezes os maridos são fracos e passivos. São pessoas que as mulheres, ainda que não queiram assumir a liderança da casa, se não assumir a casa cai. Mas se os pais eram autoritários, manipuladores, eles trazem esses fantasmas para dentro de casa. Então nós temos muitas crises nas famílias. De maneira que o relacionamento entre marido e mulher, e o relacionamento entre os pais com seus filhos, são caminhos que o Senhor precisa encontrar, meios em nosso coração para restaurar. Nós precisamos entender isso, que nós herdamos uma vã maneira de viver que por tradição nossos pais nos deixaram. Graças a Deus por aqueles irmãos que tiveram pais que andaram com Deus, que conheceram o Senhor, e eles deixaram uma porção
de fidelidade, de obediência, de consagração. Mas ainda assim, muito do que se aprendeu sobre obra de Deus, cristianismo, era desassociado da família. Alguns filhos têm uma certa repulsa à igreja, porque a igreja roubou seu pai. Ele se tornou, antes ele era um pai, depois se tornou um homem de Deus. E quando ele se tornou um homem de Deus, se tornou um péssimo pai. Porque o estilo de igreja, de vida de igreja, é separado de uma vida de família normal. De maneira que a vida do ministério, a vida da igreja se tornou um grande problema para a família. Então, dependendo do ramo denominacional ou ministerial que os pais vieram, nós aprendemos muitas coisas que não têm respaldo das Escrituras e o Senhor tem nos convertido. Muito interessante que quando Jesus, caminhando com os seus discípulos, quando ele disse que é muito difícil um rico entrar no reino, e Pedro pergunta, e nós que deixamos tudo para te servir, o que nós vamos ganhar? Ou como que será? E ele diz que não há alguém que tenha deixado tudo, casa, pai, mãe, tudo, que não ganhe nessa vida 100 vezes mais. Em quê? Em pais, mães, irmãos, irmãs, casas, com tribulação e a vida eterna. Ou seja, o Senhor esperava que aqueles que se entregassem completamente em prol do reino de Deus, eles se tornassem exemplo da família celestial. Que os homens de Deus fossem verdadeiramente pais espirituais que representassem a paternidade de Deus, e as irmãs mais velhas, verdadeiras mães espirituais. As pessoas que vêm do mundo, que ouviram o Evangelho, elas não esperam encontrar entre nós mestres, professores, isso aí já tem no mundo acadêmico, na sociedade. Elas não esperam encontrar na igreja como uma empresa, um prédio, uma grande organização. Não, mas a sociedade está cheia disso. Muitas dessas pessoas que vêm do mundo para a igreja vieram de famílias desintegradas. Na verdade, essa é a marca da nossa sociedade hoje, onde as famílias estão desintegradas, destruídas. E quando o Senhor salva hoje pessoas e traz para a igreja, o grande desafio que nós temos hoje é que as famílias sejam famílias saudáveis, adequadas, para que possam abraçar essas pessoas e elas encontrem na igreja o que não encontraram na sociedade. Quando Jesus enviou os seus discípulos de 2 em 2, porque no capítulo 9, verso 35 de Mateus, ele viu aquelas multidões se atropelando umas às outras, e ele se compadeceu porque eram como ovelhas que não têm pastor. E ele disse, a seara, na verdade, é grande e são poucos trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da seara para que envie trabalhadores à sua seara. Mas o pensamento de trabalhadores ali é colhedores, pessoas que pudessem acolher aquela multidão ou aquelas pessoas que estão ali carentes. E os discípulos oraram e eles foram a resposta, e o Senhor enviou em Mateus 10 de 2 em 2. Mas quando o Senhor enviou os discípulos de 2 em 2, o que ele falou? Para eles não entrarem em terra de estranhos, não irem aos gentios primeiro, mas irem primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Você imagina que são ovelhas, mas elas estão perdidas no meio de um aspecto de povo de Deus despido de paternidade, despido de família, despido de acolhimento. Eles estavam sofridos porque eles estavam debaixo da tirania dos escribas e fariseus. Eram grandes líderes, grandes homens, mas não grandes pais. Eles atavam fardos pesados sobre as pessoas e eles nem com dedo podiam mexer. Ah, que pena, irmãos, quando os líderes se tornam grandes oradores, mestres, profetas, seja o que for, despido de paternidade espiritual. Porque eles não vão lidar com o rebanho como família. Como isso machuca as pessoas. Então, quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, ele deu uma ordem tão maravilhosa, um caminho tão maravilhoso, falou que quando eles entrassem no lugar e fossem procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel, para eles procurarem casas dignas. Aí Mateus 10. E quando vocês encontrarem as casas dignas, vocês ficam ali.
Ou seja, o que são as casas dívinas? São aquelas casas que representam a paternidade de Deus, a esfera do reino de Deus, o ambiente onde o Senhor está expressando o seu amor na família. E agora ali seria o aprisco, aonde esses novos pastores, os servos do Senhor, poderiam acolher as ovelhas perdidas da casa de Israel. Procure casas dignas. Irmãos, se vamos ter igreja que vai avançar, ela só pode avançar a partir de casas dignas. Às vezes as casas não são dignas. Falta ajuste no relacionamento conjugal, falta ajuste no papel do homem como aquele que deva representar o Senhor. Graças a Deus que temos um salão para nos reunir em muitos lugares, mas isso não pode substituir o princípio de casas dignas. Talvez a reunião maior da Assembleia, sim, mas a comunhão cotidiana e o acolher as pessoas é na base de família. Então, quando o Senhor fala isso, Ele queria 100 vezes mais em pais, mães, irmãos e irmãs, e casas, que as casas dos irmãos fossem de fato a casa de Deus, ou seja, o lugar onde eles encontram a paternidade de Deus. Mas o cristianismo se tornou uma grande religião, menos uma família. Então, que o Senhor ganhe o nosso coração, irmãos, possa encontrar que cada um dos nossos lares sejam essas casas dignas, e realmente as pessoas que se achegam encontram a paternidade de Deus. Vamos voltar em Efésios capítulo 3. Então, essa oração de Paulo diante de tão grande mistério. Verso 14 e 15: por esta razão eu dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família dos céus e na terra recebe ou toma o nome. Há algo tão grande nesses dois versículos. Primeiro, a postura de Paulo. Depois de tudo que Paulo viu, ou revelação sobre esse grande mistério que o Roger falava ainda um pouco a nós, mas você vê que a rendição de Paulo é diante do seu Pai, o Pai Celestial. E agora vem essa intimidade. Como nós precisamos voltar a isso, a esse princípio, especialmente os homens, de que precisamos nos dobrar diante do nosso Pai. Nós precisamos conhecer a Ele como nosso Pai, porque somente assim nós vamos aprender a como ser pai. Nós precisamos nos voltar a Ele como nosso Pai, porque é só assim nós vamos aprender a como ter compaixão dos nossos filhos. Só assim nós vamos poder ser despidos das vãs maneiras de viver que por herança herdamos dos nossos pais. Trocar essa roupagem do homem velho pela nova roupagem de Cristo que o nosso Pai nos deu. Representar a Deus é a grande missão que nós temos hoje diante da sociedade. E Paulo diz de quem toda a família dos céus e na terra toma o nome. Interessante que a palavra família vem de pater, uma derivação grega que também vem da palavra pátria, o povo, e daí vem a derivação também de família. Nos céus, a pátria celestial, a cidadania celestial, expressava a paternidade de Deus. E agora na terra, a origem da família é Deus para expressar essa pátria, ou essa cidadania, ou esse povo que traz sobre si a paternidade de Deus. A família só é família, no princípio de Deus, se a presença de Deus for conosco.
qual é o grande problema que temos hoje como família? Bom, o problema é que nós estamos em crise, né? E falta dinheiro, senão a família estaria muito bem. Não. Às vezes nós pensamos assim, né? Não, o nosso problema é porque a mulher é assim, o marido é assim, não temos casa própria, comprou uma casa no lugar errado. A gente tem tantas coisas, né, que a gente talvez justificaria, etc. E raramente é diferente quando nós estamos em crise no casamento. A tendência é pensar que o marido casou com a mulher errada, ou a mulher casou com o homem errado. Os filhos vieram antes do tempo, quem sabe vieram cedo demais ou tarde demais, ou um veio e o outro demorou muito tempo para vir, por isso temos tantos problemas. Irmãos, ainda que tudo isso tem o seu lugar, mas na verdade não é nada disso. A verdade é que sem a presença de Deus nós somos como uma luva na gaveta, nós não temos vida em nós mesmos, nós não sabemos viver as implicações de uma família sem a presença abundante de Deus no nosso lar. Então daí vem a grande e primeira responsabilidade de um homem, é manter uma comunhão mais íntima com seu pai, para ele aprender a viver como pai, e trazer sobre si a presença do Pai Celestial para dentro da sua casa. Me lembro que quando minhas meninas eram bem pequenininhas, a gente tinha uma prática, né? Algumas práticas, mas uma delas que a gente cultivou é que as meninas, antes de falar comigo como pai, deveriam falar com o Pai Celestial. Porque eu sei que eu sou finito e a qualquer momento eu posso partir. E que se eu não ensinasse as minhas filhas a conhecer o verdadeiro Pai, porque eu não sou o Pai eterno e verdadeiro, eu sou o Pai representativo e terreno. Os filhos são herança do Senhor, então Deus me emprestou, mas eles não são a minha herança, eu vou ter que dar conta do Senhor. Então o meu maior legado seria que minhas filhas aprendessem a conhecer o Pai Celestial. Minha filha, você já falou com seu Pai Celestial hoje, antes de falar com o Pai terreno? Muitas das vezes os pais não ensinam seus filhos a conhecer o Pai Celestial. Quando a Bíblia pediu alguma coisa, as meninas pediam alguma coisa, é claro que o homem é o provedor da família. Mas como o homem vai prover se o Pai Celestial não prover para o seu provedor, para o seu Pai terreno? Então os homens precisam, com a graça de Deus, encorajar a família, a esposa e os filhos, sobretudo a depender do Pai Celestial. Até para orar, para que os pais terrenos, o marido e o pai, aprendam a representar a paternidade de Deus e ter os recursos que a família precisa. Mas que lástima, irmãos, que os pais terrenos substituem a paternidade eterna do Pai Celestial, e quando os filhos veem o Pai terreno, eles veem Adão e não o Pai eterno. Você acha que o Pai eterno ele é ausente dos seus filhos? Não, mas nós somos. Você acha que o Pai Celestial ele é manipulador? Não, ele não é, mas nós somos. Você acha que o Pai Celestial é tirano? Não, mas nós somos. Você acha que ele é falta em comunhão, em relacionamento, em ouvir? Não, mas nós somos. Então, quando nós somos tudo isso e não cultivamos essa comunhão com Deus, o máximo que os nossos filhos têm ou recebem de imagem como Deus é uma imagem distorcida. E possivelmente eles não vão querer seguir o Pai Celestial, porque a imagem que eles têm do Pai Celestial é a imagem distorcida de Adão que eles têm dentro de casa. Não que o Pai terreno seja mau em si mesmo, mas sim porque eles não trazem a imagem do Pai Celestial, porque eles vivem ainda cultivando a herança que eles herdaram dos seus pais, e é uma vã maneira de viver. Tanto que Jesus falou: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais vosso Pai Celestial vos dará. O que ele vai dar? Dinheiro, casa, carro. É isso que Jesus falou que o Pai Celestial vai dar? Alguém lembra o que ele falou que vai dar?
O Espírito. Por que o Espírito? Porque a maior necessidade que a família tem é a do Espírito Santo, para trazer a paternidade do Pai para dentro de casa. E todas as demais coisas que vierem antes da paternidade de Deus vão gerar um grande problema para os nossos filhos e a nossa família. Então, queridos, a família toma o nome. Ou seja, tomar o nome não é apenas trazer um nome externo sobre si. É muito mais do que isso. Não é um documento. Lembra quando Jesus falou, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, significa não apenas debaixo da sua autoridade, mas significa que eles estão reunidos dentro dele, na presença dele. A sala onde esses 2 ou 3 estão reunidos chama-se o Senhor Jesus Cristo. O ambiente, o Senhor Jesus Cristo. Na presença dele, na direção dele e para os interesses dele. Então, quando a Bíblia diz toda a família no céu e na terra toma nome, significa que o terreno que a família deva viver não são apenas as paredes e o piso dos nossos móveis, mas esse ambiente chama-se a paternidade de Deus ou a presença de Deus. Lar, na Bíblia, tem um significado muito mais amplo do que uma casa. É família. Ele é o lugar onde nós devemos cultivar a vida da família. O filho é a verdadeira casa de Deus e nós nele. Então, toda a família dos céus e na terra toma o nome, significa que devemos viver na presença do nosso Deus pelo Pai. Devemos tê-lo. Quando comermos, saber que não são apenas marido, mulher e seus filhos, mas o Pai está conosco. Quando nós oramos ao nosso Pai. Quando vamos dialogar, é que o nosso Pai está presente. Quando vamos lidar com os nossos filhos, nós não sabemos lidar. Mas o Pai eterno está conosco. Mas o Pai não vai substituir o Pai terreno, mas o Pai terreno precisa aprender com o Pai celestial a como lidar nessa situação. Meu pai, raramente, eu não lembro se eu já falei disso alguma vez, mas meu pai, infelizmente, ele foi um alcoólatra, que nós somos uma família de 7 filhos, ele trabalhava como cordeiro mecânico no maquinário do Jornal do Brasil, ganhava razoavelmente bem, mas um dia, ele visitando um amigo, que era guarda, vigia de uma fábrica, o amigo alisando a espingarda da sua arma de guarda, a espingarda do e ele tomou um tiro na virilha, ele não andava direito, por isso ele ficou desempregado, ele se tornou um alcoólatra, era uma maneira dele alentar sua frustração. Era um bom homem, mas quando bebia, ele se tornava irreconhecível. A imagem que eu tenho de pai é que quando meu pai chegava em casa, ele espancava os filhos. Ele batia no meu pai. E aquela provisão que ele recebia por mês, talvez por aposentadoria ou meios da época, ele não chegava em casa completamente, ele ficava no bar. Depois que eu descobri que eu falei assim, nossa, eu conheci um rapaz que é a sua cara, uma moça que é a sua cara. Eu não sei quantos irmãos de fato eu tenho, mas segundo os mais antigos, tem uma turma por aí espalhada. Então, há uma lembrança, além disso, que eu tenho do meu pai, 2 marcas terríveis que eu tenho, que o Senhor operou na minha vida. Uma é que por uma vez só, eu me lembro que eu brinquei e abracei meu pai e a barba dele cerrada passou no meu rosto, aquela coisa rasgando. E como eu sinto falta daquilo, eu sentia falta daquilo. Essa é uma. A outra é que quando a ambulância veio pegar meu pai, ele tinha uma garrafa de pinho embaixo da cama e os enfermeiros levando ele ainda pegou a garrafa e insistia para beber. Ele morreu de cirrose. Eu perdi meu pai muito cedo. Por consequência disso, eu fui internado num colégio interno de Caxias, cidade dos meninos, um lugar terrível onde as crianças eram abusadas, violentadas, espancado.
casa, eu tinha que trabalhar com 9 anos de idade, eu tinha que estar no capoteado. E eu fiquei ali sem pai terreno. Depois fui para o outro colégio interno. Então a imagem que eu recebi de pai é uma imagem assim, vocês imaginam, terrível. Provavelmente seria um péssimo pai e um péssimo marido. Mas o Evangelho me alcançou. O Senhor teve misericórdia de mim e salvou. Então não era uma psicologia que eu ia precisar, psicanalista, uma autoajuda, não. Isso não ia resolver o problema. O que ia resolver meu problema em relação a isso é que eu precisava encontrar o meu verdadeiro pai. Então, quando o Senhor me alcançou, não me salvou apenas do inferno, mas me salvou dessa vã maneira de viver de tradição que eu recebi de meu pai. E agora, por misericórdia, encontrei a paternidade de Deus. Então ainda estamos nesse discipulado de aprendermos que somos falhos em nós mesmos. Mas o Senhor entra na vida de um homem e de uma mulher, e o Evangelho tem esse potencial divino de transformar o homem, mas especialmente na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, como Pai, ele precisa aprender sobre a paternidade de Deus. Oh, irmãos, quão grande isso é. E uma coisa que eu jamais desejei era eu expressar para a minha família o que eu herdei por boa maneira de viver dos meus pais. Minha mãe é uma grande mulher, uma heroína, mas ela deu o que podia. E meu pai também, eu acredito que meu pai foi um bom marido, até que ele ficou sob a influência de um espírito maligno, que levou ele a essa tragédia, mas ele não conhecia o Evangelho. Então tem que ficar com as virtudes boas dele. E toda a lição que nós aprendemos com tudo isso é também como ajudar as famílias na igreja. Que muitas das vezes encontramos lares de cabeça para baixo, mas você casou com um homem que ele herdou uma família. Infelizmente não foram fazendas, empresas, dinheiro. A herança que ele recebeu foi a vã maneira de viver que o pai dele deu para ele. Por isso que a jovem e o jovem, antes de casar, tem que considerar essas coisas. Estou procurando alguém para casar. Não faz isso não. Vai diante de Deus orar, para que o Senhor cumpra a sua palavra, que diz que a herança dos filhos vem dos pais e a mulher prudente vem do Senhor. O homem, o jovem, precisa orar para que o Senhor traga a sua rebelde. E a moça precisa orar para que o Senhor, de fato, dirija ela a conhecer aquele jovem que o Senhor separou. Nós não somos do mundo, nós pertencemos ao Senhor. Então, queridos, quando nós encontramos esses textos, essas porções da palavra de Deus, nós vemos o quanto o Senhor precisa trabalhar com nós, o quanto o Senhor precisa entrar na nossa família, entrar na nossa casa. Ontem eu falei um pouco sobre Abraão. Lembra que o Senhor escolheu Abraão porque ele ia ordenar os seus filhos, e o Senhor faria de Abraão uma grande nação e abençoaria povos e nações. Mas você lembra o que o Senhor fez com Abraão? Ele deu um filho, e um dia Deus falou para ele: toma Isaque, o único filho a quem você ama. Você vai sacrificar no caminho. A palavra diz que Abraão se levantou muito cedo. Você imagina? 3 dias Abraão tinha para peregrinar até chegar naquele lugar que Deus escolheu para sacrificar o filho. E o que Abraão fez? Levantou muito cedo. O que isso significa? Ele tinha um coração totalmente devoto a Deus, de querer agradar a Deus. Mas o que Deus pediu agora? Deus pediu para dar para ele o que Abraão mais amava do ponto de vista humano, o filho. Isaque significa riso, e o prazer de Abraão estava no seu filho também. Mas o que Deus queria? Não queria que Abraão de fato matasse ou sacrificasse o seu filho. O que Deus queria era o coração de Abraão. Que onde estiver o seu tesouro,
ali estará também o seu coração. O tesouro de Abraão não poderia ser Isaac. A alegria maior de Abraão não poderia ser seu filho. Deveria ser Deus. Então, quando o Senhor pediu a Isaac, na verdade, o que Deus queria? Deus queria o seu filho. Oh, irmãos, Deus deu Isaac para Abraão. Mas Isaac não pode virar o sentido da vida de Abraão. A pergunta é, qual é o sentido da nossa vida? Onde está o nosso deleite? Nós encontramos casais que oram para ter filhos. E o Senhor lhe dá o seu filho. E ele nunca mais orou intensamente a Deus tanto quanto ele orava antes de ter filhos. E agora o seu tesouro se tornou seu filho. E o Deus, de alguma maneira, ou o ídolo, se tornou seu filho. Como o Senhor precisa trabalhar conosco para levar-nos de volta, como ele fez com Abraão, de que Deus mesmo, a glória de Deus, deve ser a centralidade da nossa família. Me lembro de uma vez, um casal não tinha filhos, foi em Pequenas Minas. Depois de muito tempo, Deus deu um menino para aquela família. E eles deixaram de servir o Senhor de tanto que amavam aquela criança. E essa criança morreu. No enterro, o pai se levantou e falou que ele entendeu que como onde está o nosso coração, o nosso tesouro, aí está o nosso coração, e o tesouro deles era a criança, Deus levou a criança para o céu. E agora eles voltaram o seu coração para o céu. Eles não estavam amargurados por Deus, mas eles entenderam uma lição muito dura de Deus colocar aquela criança no lugar de Deus. Depois de muito tempo, eles tiveram um outro filho, então eles passaram a servir o Senhor. Irmãos, quantas coisas nós colocamos no lugar de Deus? A jovem pede marido, ora, tem medo de ficar mais velha, depois que tem marido, ela serve só o marido, e o marido serve só o marido. E assim é a nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e converta-nos em famílias para Deus, onde Ele possa contar conosco. Às vezes orando, Senhor, envia obreiros para a sua seara. Levante homens, levante mulheres, desde que não sejam nossos filhos. Lá no interior tem essa última frase que ninguém escuta, né? Nós preparamos nossos filhos para serem grandes médicos, engenheiros, estudos, que falam inglês fluentemente. Irmãos, mas oramos e desejamos que nossos filhos sejam preparados para ser homens e mulheres do Senhor, e que muito acima do inglês sejam homens da palavra, mulheres da palavra. Eles só podem aprender isso se os pais forem homens e mulheres consagrados ao Senhor. Então, quando nós encontramos a palavra de Deus falando sobre família, não existe esse pensamento da possibilidade de uma família vivendo fora desse ambiente da comunhão e da consagração a Deus. Pelo contrário, nós temos vários exemplos na Bíblia de que quando a família saiu da direção de Deus, o Senhor permitiu situações tão delicadas, de dor, de perda, de doença, às vezes de perda de patrimônios. Vocês lembram do livro de Ageu, irmãos? Não precisa abrir, mas rapidamente vou mencionar. O povo de Israel ficou cativo 70 anos, conforme as profecias de Jeremias. Eles foram para a Babilônia porque eles adoravam ídolos. Manassés, que era um rei, ele adorou tanto o ídolo, ele foi agoreiro, necromante, feiticeiro. Chegou um tempo que ele sacrificava os seus filhos a Moloque, que era um deus pagão, que tinha uma fornalha de fogo interna dentro dele, e os seus braços à frente, ele botava a criança nos braços desse deus de bronze, e a barriga aberta, descendo, a criança ia descendo ali já, e caía dentro da barriga desse deus pagão. Era a maneira de oferecer os seus filhos a essa entidade, a esse Deus, para receber o favor de Deus. Ele era o rei de Israel. Muitos desses reis se desviaram e adoravam ídolos. Eles não ouviram as profecias dos profetas
E o Senhor os entregou então aos ídolos, quando eles foram levados a Babilônia por Nabucodonosor. E eles ficaram ali entupidos de ídolos, até o tempo que eles não aguentassem mais de ídolos na vida deles. Passados 70 anos, o Senhor despertou o espírito de Ciro, falou para o povo do Senhor voltar a Jerusalém para restaurar a casa. 5% apenas voltaram de Babilônia para restaurar a casa de Deus em Jerusalém. Jerusalém foi o lugar que Deus escolheu para colocar o seu nome, a sua vontade e a sua glória. Mas em Babilônia eles aprenderam a fazer negócios, a ganhar dinheiro, e a ter um nome, a ter status, a ter vida social e muitos prazeres mundanos e terrenos. De cerca de 100 mil judeus, pelo menos naquele contexto, 50 apenas voltaram, 5% voltaram dos que estavam presos ali. Você imagina voltar a Jerusalém, aquele lugar que está totalmente destruído, mas Deus queria uma casa e tinha que começar com o altar. Eles voltaram e começaram a construir a casa de Deus, mas um dia veio a perseguição no final do capítulo 4 de Esdras. E o que aconteceu? Eles pararam de edificar a casa de Deus. 16 anos. Começou um mês, 2 meses, 1 ano, 16 anos. É assim. Devagarzinho você vai parando, vai enfraquecendo, deixa as coisas do seu lado, daqui a pouco, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 16 anos. Então Deus enviou 2 profetas, Ageu e Zacarias. E a mensagem de Ageu foi a seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, no tempo de guerra. Eles não discerniam a potestade e a batalha espiritual que havia contra a edificação da casa do Senhor. E o Senhor reclamou o seguinte: esse povo diz, o povo de Deus, não vê ainda o tempo de edificar a casa de Deus. Mas é tempo de vocês edificar a casa de vocês e adornar a casa de vocês. Então você tem um grande problema aí. Primeiro, o povo diz, e não Deus diz. O povo que era de Deus passou a ter voz própria. E esse é o problema. Quando a nossa casa, o povo de Deus passa a ter uma opinião que está acima da palavra de Deus, da vontade de Deus. Em segundo lugar, não vê o tempo. Então quem determina são vocês. Como é que vocês vão viver? Que tempo que nós precisamos? Não vê o tempo de edificar a casa de Deus. A casa de Deus não é tempo de edificar, mas a casa de vocês é tempo. Então eles separaram a casa deles e a casa de Deus. Quantas vezes nós ouvimos assim: irmãos, eu vou um pouco mais devagar, eu vou dar um tempo que eu vou cuidar mais da minha família, da minha casa, dos meus negócios, da minha empresa. Vale? Então bom. O que o Senhor fez, irmãos? Ele fechou o céu, cessou a chuva, cessou o fogo. E eles plantavam muito, esperavam muito e colhiam. Eles trabalhavam muito e colhiam. Quando eles colhiam, esperava 20, colhia 10. Quando eles vendiam, recebiam o seu salário, recebiam um saquetel furado, um bolso furado. Quando eles comiam, não supriam, não se saciavam. Quando eles se cobriam, não aquecia. Houve uma crise político-social na terra de Jerusalém. Uma tragédia nacional. Deus puniu economicamente, socialmente, usou os fenômenos da natureza. Tudo estava abandonado por um só motivo. Eles abandonaram a casa de Deus. E eles passaram a viver em torno das suas próprias casas. No começo parece algo maravilhoso. Eu vou cuidar da minha família. Quem disse que você sabe cuidar da sua família? Nós não sabemos. Tolice. E não se separa a casa de Deus da nossa casa, porque a casa de Deus é formada pelas nossas casas. Ou seja, irmão, só temos uma maneira de cuidar da nossa família. É quando a nossa família é consagrada ao Senhor. Não tem outra maneira. Porque a família só faz sentido diante do Senhor. Então nós encontramos essas implicações que o Senhor quer resgatar de volta.
todas as coisas para Ele. E a família é, digamos, a base de tudo em Cristo Jesus. Então essa grande oração de Paulo também deve ser a nossa oração. Ainda em Efésios capítulo 1, verso 3, Paulo vai dizer: bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos celestiais, espirituais em Cristo Jesus. Mas para que Ele nos abençoou? Porque Ele nos elegeu. Mas para que Ele nos elegeu? Nos elegeu para sermos santos ou separados e irrepreensíveis diante dele. Por que você acha que Deus te abençoa e me abençoa? Para nós vivermos de maneira santa e irrepreensível diante do nosso Pai. Ah, irmãos, mas se Ele mais nos protege, mais nos abençoa com família, com bênção terrena, e a gente se afasta da comunhão com Deus, talvez o caminho vai ser tirar as mãos de tudo aquilo que Ele fez. Porque nós estamos amando mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus. Quantas vezes os nossos filhos não têm o coração convertido aos pais? Nós ficamos assim extremamente frustrados. Vamos orar, não angústia. Então, meu filho, isso é só uma representação da maneira que você é comigo. Você também não vai converter. Você se converteu às minhas coisas, você quer as minhas coisas, mas meu amigo, de viver com o meu propósito, não. Então, uma maneira que Deus usa de didática, de trabalhar com os pais, muitas das vezes é que os filhos representam os seus pais. Nós não sabemos realmente essas coisas, mas qualquer situação que seja, os grandes segredos são meios para nos aproximarmos do nosso Pai. E isso é um santo privilégio, nos aproximarmos do nosso Pai. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para o céu. É assim que diz a Bíblia? Por que as pessoas relacionam a predestinação para o céu? Conforme Deus elegeu e predestinou alguns para o inferno e outros para o céu. Percebe que as coisas estão desassociadas do propósito central de Deus em Cristo? Ele nos predestinou para si mesmo. O equilíbrio do assunto da eleição e predestinação é que isso é tudo para Deus. Para, disse ele, segundo o texto, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, ou filhos maduros. O Roger falou um pouco sobre isso na outra vez que escreveu. Deus quer nos levar à maturidade em Cristo Jesus para vivermos como seu próprio Filho vive diante dele. Então, irmãos, a família também é um meio para o Senhor atingir esse caminho de nos levar à maturidade. Se a gente entender isso, né, irmãos? Que as crises que temos na família, crises que eu me refiro não são exatamente a problemas, mas simplesmente que nós não sabemos ser pai, ser mãe e viver com família. Isso é para nos levar à maturidade, quando a gente passa a depender de Deus, para o Senhor nos ensinar. E aí chegamos ao capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos.
Ou seja, Deus nos deu os princípios para vivermos como família, mas Ele não espera que venhamos viver isso na nossa humanidade caída. Ele nos deu vida. Que vida? A vida do seu Filho. Essa vida incriada, e é uma vida que vive para agradar a Deus. Nós temos essa vida. Ou, irmãos, precisamos da presença do Senhor. Precisamos ir diante do Senhor. Somente por essa vida nós podemos viver uma vida que agrada a Deus. Aí sim, nós chegamos ao capítulo 5 do livro de Efésios. Verso 18: não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor, enchendo-vos do Espírito, falando entre vós. Olha o que Paulo está nos dizendo, que nós precisamos exercitar o nosso espírito, exercitar a oração, exercitar a adoração. Lembra quando Paulo diz assim: que fareis, irmãos, quando vos reunir no mesmo lugar? Uns têm salmos, outros têm hinos. E ele vai falando que outros têm isso. Em outras palavras, o Senhor espera que venhamos nos exercitar o nosso espírito, adorando, repartindo, compartilhando, mas esses são caminhos, são meios que o Senhor usa para que o Espírito Santo possa trabalhar na nossa vida. É claro que há aspectos maiores sobre isso em relação ao enchimento do Espírito Santo, mas nós precisamos nos liberar para o Senhor. Esse texto está dizendo: falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais. Queria encorajar os irmãos em amor a cantar, a orar. Nós, quando estamos numa assembleia como essa, que bom que temos irmãos que ministram o louvor de uma forma tão preciosa e habilidosa, mas isso deve ser também um encorajamento para que especialmente os varões se levantem para orar mais. Confesso que nesses dias, e falo isso em amor, eu senti falta da oração dos irmãos, da oração especialmente dos homens e depois das irmãs. Não vamos permitir que esse ambiente de louvor tão gostoso, a gente se torne espectadores, né? Vamos ver os irmãos tocando, que é tão maravilhoso. Não. Esse é um ambiente de adoração. Amém, irmãos? De exercitarmos a adoração e oração diante do Senhor para sermos cheios do Espírito Santo. Eu sei que nós estamos cantando ao Senhor, mas às vezes estamos tão tímidos em relação a isso. E os varões precisam conduzir suas famílias, e nós nos conduzimos a Deus. Já está tão frio, estamos sentados. Ou, irmãos, na hora do louvor, por que não nos pôr de pé e levantar os nossos braços? Como disse Paulo: eu quero, pois, que os homens orem em todo lugar levantando mãos santas, sejam ousados, sejam intrépidos, no sentido de serem cheios do Senhor e representar a Deus quando nós estamos juntos. Mas o assunto aqui não é isso, foi só um parênteses. Mas ele fala do enchimento do Espírito Santo, e além da adoração ele fala sujeitando-nos uns aos outros, no temor de Cristo. Mulheres, cada um de vós seja submisso ao marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua própria mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com lavar de água pela palavra, para apresentá-la a si mesma
como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, porém santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Oh, irmãos, que texto tão solene. As pessoas falam que esse texto está falando de marido. Na verdade, o texto está falando de Cristo e o homem, e a igreja e a mulher. O Cristo e a igreja, e o marido e a esposa, como uma representação de Cristo e a igreja. Mas eu queria fazer uma nova leitura, uma aplicação desse texto, encorajar especialmente os varões que, quando lemos esse texto, esquecem um pouco as mulheres e leia apenas vendo Cristo como vida, Cristo como cabeça, Cristo como o marido, e o que Ele espera de você como cabeça, estilo de vida e marido. Mas não como uma coisa técnica, mas entender que Ele nos deu a vida dele no capítulo 2 para vivermos as implicações que estão nesse capítulo 5. A Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja e que Ele, sendo o Salvador do corpo, Ele se deu por ela. E assim o marido deve amar a sua mulher. Como é que Cristo amou a igreja? Morrendo. Foi quando Ele morreu que da sua costela saiu o sangue e saiu a água. O sangue para nos redimir, nos purificar, nos perdoar, e a água para nos dar vida. Quantas das vezes o marido fala: minha mulher tem esse problema, tem essa falha, mas quando você encontra nas Escrituras que a igreja é a plenitude de Cristo, ou ela é a extensão de Cristo, você não encontra os problemas da igreja separados de Cristo. Pelo contrário, Cristo cobre os problemas da igreja com seu sangue, purificando e dando sua vida. Parece que algumas debilidades que existem no casamento vão perdurar, até que o marido aprenda a tomar o princípio da cruz. Do marido precisa jorrar vida e sangue, no sentido de que ele precisa conhecer a cruz de Cristo, ele precisa conhecer o Senhor, nós precisamos conhecer o nosso Senhor, nessa posição do que é ser cabeça. Nós misturamos cristianismo com filosofia, ou humanismo. Cabeça dá a entender que é a autoridade no sentido de governar sem dar condição àqueles que estão sendo governados. Mas não foi assim que o Senhor fez. O Senhor só é cabeça porque Ele morreu. Ele liderou dando vida. Ele morreu para não morrermos. Ele derramou sangue para nos purificar. Na verdade, a libertação nossa como igreja só foi possível pelos efeitos da cruz de Cristo. Nossos filhos serão curados, as esposas transformadas em muitas áreas, quando dos maridos jorrar vida espiritual, espiritualidade, porque eles estão identificados com a cruz de Cristo. Então não se separa a posição do homem ser cabeça na sua casa se Cristo não fosse. Então essa é uma nova forma de ler Efésios capítulo 5. Se você puder pegar às vezes um papelzinho, qualquer coisa, cobra aqui mulher, vê só o homem e Cristo, o marido e Cristo. E você vai entender de que a maneira que Cristo viveu e se expressou em relação à igreja, Ele espera que os homens representem isso em Cristo. Irmãos, como esse texto tem sido usado de maneira distorcida. As mulheres têm medo desse texto, quase sempre, porque fala de submissão. Mas o que é submissão? Maldição? Às vezes sim. Se a gente não entender por revelação, de que quando a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja, mas Ele foi cabeça quando Ele deu a sua vida, e Ele é o Salvador,
da igreja, aí sim, irmãos, tudo muda. Porque a submissão é uma proteção, é um cuidado, é um amor, é uma maneira de acolher, é uma maneira de cuidar, é uma maneira de proteger, é uma maneira de cobrir a igreja e a mulher pelo marido de todas aquelas retaliações, até do seu próprio inimigo. Então, estar submisso é estar protegido, é ser acolhido, é estar debaixo de uma esfera onde você não tem que sofrer aquelas retaliações que alguém que está sobre você deve sofrer. Quando nós vemos que nosso Senhor Jesus viveu nessa terra em submissão ao nosso Senhor, então nós entendemos que submissão é uma grande bênção. Ele não fez nada, ele não falou nada que não fosse em obediência ao seu próprio Pai. Ou seja, irmãos, a relação entre marido e mulher deveria ser o eco, a extensão de Cristo e a igreja, da maneira como ele vive esse relacionamento de amor. E assim nós passamos a aprender que o marido representa Cristo e a mulher representa a igreja. Isso muda radicalmente a nossa forma de viver. Você quer ver um exemplo? Às vezes nós somos tão afetados com esse mundo. Vamos dar um pequeno exemplo sobre representação. Pedro fala o seguinte, que as mulheres que têm marido que não obedecem a Deus, que essas mulheres ganham seus maridos em silêncio. Vocês se lembram disso? Pelo seu modo de vida, e que o adorno dessas mulheres não seja a sua roupa, os seus enfeites, os seus trajes, o seu cabelo, mas que seja uma compostura onde revela o homem interior. 1 Pedro capítulo 3. Fala de trajes decentes, honestos, etc. E outras passagens falam. Mas ali fala do homem interior. Quem é esse homem interior que ali a mulher deve revelar? Esse homem interior é Cristo, que está dentro dela. Um homem forte, autoritário, só escuta um outro homem mais forte e autoritário que ele. Então, no lugar da mulher discutir com esse homem que não obedece a Deus, e às vezes esse homem são os maridos da igreja, não é apenas o incrédulo, mas é quando o homem não está debaixo do senhorio do nosso Senhor, a melhor maneira é a mulher se render em oração. Colocar Senhor no marido. Creio que é o marido que o Senhor me deu. Coloco ele nas tuas mãos, abençoo, mas Senhor, tem misericórdia. Quando a mulher sai da frente, o homem interior que está dentro da mulher sai para fora. E aí Deus vai, no seu filho, tratar com esse homem. Mas às vezes, irmãos, nós esquecemos de tudo isso, por quê? Porque o marido esquece que antes que essa irmã fosse esposa dele, ela era filha de Deus, membro do corpo de Cristo, e ainda é. E ele lida com a irmã apenas como se fosse mulher dele. Você tem que ter muito cuidado, porque ela é filha de Deus. Me lembro que uma vez eu estava discutindo com a amiga, casado novo, coitado, falaram para ela que era um irmão muito amado, e ela acreditou e casou com ele. Bobinha, né? E eu também acreditava que era um irmão muito manso, mas depois que eu casei, aconteceu que o homem, quando está sozinho, ele não está inteiro. E nós temos algumas coisas dentro de nós que nós mesmos ficamos escandalizados conosco mesmo. Eu poderia ser um irmão amado, mas um marido amado, não. Nenhum daqueles irmãos que falaram para ela para casar porque eu era amado, casaram comigo, né? Não poderiam falar essa coisa. Ninguém conhecia isso. Quão tirano, quão autoritário, quão terrível eu era, e só o casamento pôde desvendar essas coisas. Então, o casamento, que era muito bom, para mim se tornou uma armadilha, no bom sentido, de Deus para quebrantamento. Temos duas armadilhas, entre aspas, por favor, uma liberdade: igreja e casamento. Todo mundo casa para ser feliz e quer encontrar a melhor igreja para reunir. Se encontrar uns músicos desse aqui, então, isso aqui é o céu. Anda com os gordinhos, você vê uma coisa. Vai encontrar. Irmãos, o casamento é um ambiente para o Senhor se quebrantar, para ganhar as profundezas do nosso coração
para que ele expresse a sua família. Um dia eu estava discutindo com a Miriam, de repente a Miriam parou de falar. Quando eu virei para ela, ela estava de joelhos, com a cabeça coberta com o véu. Aí eu fiquei bravo, porque eu tinha acabado de falar, que ela foi orar a Deus e voltar para Deus. Quando eu fui falar com ela, Deus literalmente falou comigo que antes dela ser minha esposa era minha filha. E aí? Esse aí que eu entendi que eu não deveria tratar com ela devidamente. E que as fraquezas que eu achava que a Miriam tinha, na verdade, eram virtudes dela. Mas eu queria conformar ela à minha forma, aos meus métodos. Eu queria mudar aquelas virtudes que ela tinha como mulher. Eu queria que ela assumisse uma identidade que na época eu achava que uma esposa de um irmão que estava servindo deveria ter. Mas ali foi uma grande lição para mim. Como ela se dobrou, o homem interior, que é Cristo, no espírito dela, saiu para fora. Muito mais forte do que ela, para pegar ele e respeitar. Ou seja, irmãos, muitas das vezes as crises que nós temos na família é porque a mulher não vê Cristo no seu marido, porque ele não é quebrantado. E o marido não vê Cristo na esposa, porque ele vê ela apenas como a sua mulher e não como filho. Nós temos aquelas passagens que tudo que 2 ou 3 na terra concordar na terra em oração, o Pai concordaria no céu. Nós aplicamos isso aos irmãos, mas nós esquecemos que marido e mulher já são 2 e que deveríamos praticar a oração dentro dos nossos lares. Tanto que esse texto de Pedro, no verso 7 do capítulo 3, diz que o marido se relacionar ou coabitar com a mulher na vida doméstica, com entendimento, dando à mulher honra como vaso mais fraco, a fim de que as suas orações não sejam impedidas. Não adianta o homem estar orando se a família ou se o relacionamento conjugal não estiver ajustado diante de Deus. Muitas vezes tem homens pregando com muita, não vou nem dizer autoridade, mas com a voz muito alta. E tudo isso é vão, porque a vida dentro de casa está de cabeça para baixo. Como é que Deus vai ouvir uma oração de um lar que está dividido e não há relacionamento? Que adianta sermos bons pregadores ao de fora e marido e mulher não conseguem conversar? Então, queridos, inclusive esse texto fala de adolescente. Paulo também vai falar sobre isso. Não é uma questão de machismo, mas se a mulher entende que ela representa a igreja e o marido a Cristo, ela vai se arrumar para o seu marido. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Você não deve se conformar a esse mundo, e nem os homens a esse mundo. Infelizmente, os estilistas da nossa era, a maioria são gays, homossexuais. São pessoas que estão debaixo de um espírito de promiscuidade e sensualidade. As roupas são demasiadamente sensuais e sedutoras. O livro de Isaías fala daquelas filhas de Israel que andavam cascavelando. Parecem serpentes e não ovelhas. Nós vivemos um dia, em dias que para você viver como uma filha de Deus e se ataviar como filho de Deus, há um preço que você paga. Não apenas pelo preconceito da sociedade, mas porque também as nossas mentes estão contaminadas com esse mundo. Oh, irmãos, se nós representamos Cristo e a igreja, de marido e mulher, como uma mulher deveria se comportar? Como um marido deveria se comportar? Recentemente fui comprar umas roupas, e aí tem 4 mulheres na minha casa que me ajudam muito. Mas uma vez fui comprar umas roupas e conversa vem, conversa vai, eu escolhi uma calça lá para mim, bonita, bolsa faca, moderna, uma coisa linda. Quando eu coloquei a calça em casa, eu ia falar a palavra, até usei uma vez, mas dentro de mim o Senhor me reprovou. Uma calça muito justa, e eu me senti um gay, me senti uma coisa assim, meio florzinha. Eu dei aquilo, dei para o irmão mais magro e menor do que eu, que não fosse um outro gay, mas que ele pudesse se sentir bem. Mas o Senhor me reprovou. Se você olhasse, estava assim, o look estava perfeito, mas não representava o nome de Deus.
representado no homem caído. Ô irmãos, desculpa tocar nesses pontos de vocês, mas hoje muitas irmãs são sensuais e muitos homens são sensuais. Nós deveríamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Às vezes eu chamo o marido e falo assim: irmão, você deveria considerar diante do Senhor como a sua família está lidando com isso. Porque às vezes tem marido que humilha, a mulher está sendo nua. Fica difícil hoje os jovens na igreja solteiros, às vezes encontram uma situação como se tivesse um. E esse é um ponto que nós, como família, precisamos considerar. A mulher representa Cristo. Ela não deveria se vestir para chamar a atenção de outras mulheres. É uma coisa estranha, né? Parece que as mulheres se vestem para que outras mulheres vejam. Porque os homens raramente, às vezes, veem. Você lembra como é que eu estava semana passada? Eu não lembro nem o que eu usei semana passada. Acho que nem ontem. Você vai com essa camisa de novo, nem lembrava que eu vestir a camisa. Mas as irmãs, às vezes, dizem: não vou com essa roupa, porque eu fui ontem, eu fui semana passada, eu fui cada dia com um sapato, uma roupa. Eu sei que isso faz parte da vida feminina, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando desse espírito que não representa a santidade, o temor, e não se avavia como filho e filho de Deus. Que nós precisamos colocar essas coisas diante do Senhor, com muito temor, com muita reverência, falando diante do Senhor com amor. Talvez essa palavra não se aplique às irmãs e os irmãos daqui de Joinville. Talvez ela possa servir para outros lugares. Mas esse mundo está infestado com esse espírito erotizado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né, irmãos? Mas tem umas calças, essas calças leves, essas coisas que quando põe, se a roupa for da cor da pele, você diz que a pessoa está pelada. Não está com roupa, ela está nua. Então que nós possamos considerar essas coisas diante do Senhor. Quando nós lemos a palavra, falamos sobre família, essas coisas estão nas Escrituras. Não podemos tirar essas coisas das Escrituras. Quem ensinou isso foi um obreiro. E ele também fala isso para Timóteo. Timóteo era um jovem diante do Senhor, que mostra como as irmãs deveriam se colocar diante do Senhor. Vamos em 1 Coríntios capítulo 11. Confesso que eu pensei em falar várias outras coisas, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Cheguei a anotar o que eu ia falar, coisa que eu não faço, anotar nos outros. Não estou falando nada que eu anotei, quase nada. Espero que esteja sendo útil, que seja a vontade do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11. Paulo vai dizer assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Atenção, varões, nós, varões, precisamos ser imitadores de quem? De Cristo. E Paulo está orientando que os irmãos sejam seus imitadores. Eu vos elogio, porque em tudo vos lembrar de mim e vos tendes apegado com firmeza às tradições que eu vos entreguei. Todavia eu quero que saibais. Em outras palavras, os irmãos em Corinto reteram as tradições, mas será que eles estavam sabendo que eles estavam praticando? Isso pode acontecer. A gente está praticando algumas doutrinas, algumas tradições, mas falta-nos realidade espiritual. Era isso que Paulo estava falando. Então ele diz assim: eu quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Verso 7: pois o homem não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Verso 10: portanto a mulher deve trazer sobre si sinal de autoridade por causa dos anjos. Vamos pensar aqui um pouquinho, baseado no texto de que Paulo se dobrava de joelho diante do seu pai, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome
recebe a paternidade de Deus. Um dos aspectos da paternidade de Deus chama-se autoridade. Ô irmãos, tem dois princípios que governam o universo. Isso foi algo que os irmãos unidos falaram, especialmente Darwin. Governo e graça. Deus faz tudo pela graça, mas para nos trazer de volta ao seu governo. A graça não é uma licença para vivermos fora do governo de Deus, senão vira uma libertinagem. Graça é uma condição, sobretudo, para voltarmos ao governo de Deus. Nós falamos muito de comunhão e de igreja, mas não há comunhão e nem mesmo a vida da igreja se não valorizarmos e voltarmos ao princípio da autoridade espiritual. O caos do universo existe especialmente por causa da rebelião contra a autoridade. Quando se fala de família, de paternidade, de igreja, uma das coisas que precisamos reconsiderar é a questão da autoridade. Quero que saibais, em primeiro lugar, que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem fala, o homem é a cabeça da mulher. A mulher não deveria ter cabeça ela mesma, mas o homem deve ser cabeça de si mesmo. Se a mulher não se sujeita ao marido, ela está sem cabeça. Mas e o marido que não se sujeita ao Senhor? Por acaso ele está sendo encabeçado por quem? Assim como o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do homem. Em outras palavras, irmãos, a mulher que Deus colocou para ser ajudadora, como está no livro de Gênesis, Deus colocou a Eva para ser ajudadora de Adão, porque deu a Adão uma missão. Adão deveria, sobretudo, representar o Senhor. Deveria cultivar no jardim e exercitar a autoridade espiritual. Ele representava a Deus. Como que uma mulher vai cooperar com um homem que não sabe a sua missão com Deus? E como que um homem vai exercitar a autoridade espiritual se ele mesmo não estiver debaixo de autoridade espiritual de Cristo como seu cabeça primeiro? Tem mais homem sem cabeça do que mulher sem cabeça. E esse é o grande problema. Nós não podemos, nós não sabemos. Assim como a mulher deve estar sujeita ao marido, ao homem, muito mais o homem deveria estar sujeito a Cristo. O problema, irmãos, é que se fala muito que a mulher deve sujeitar o marido, vai sujeitar para quê? O propósito da sujeição tem um fim em si mesmo? O propósito da sujeição, sobretudo, é para que a glória de Deus seja atingida através da família. E a sujeição é para que Deus encontre o caminho para o seu propósito ir adiante através de nós. Então agora está dizendo, eu me lembro, desculpa mais um exemplo, vamos visitar uma família, os irmãos quase mais não visitavam aquela família, não podia ter reunião, porque a criança era uma coisa muito difícil, 2, 3 anos, talvez nem isso ainda. Era uma rebeldia, uma gritaria, muita enfermidade, era um caos. E aí aquela família pediu se eu poderia orar para aquela criança. E antes de orar eu falei o seguinte: gostaria de saber quem governa essa casa. Eu olhava, não estou entendendo. Tá. As decisões que vocês tomam, se vocês vão visitar uma família, se vocês vão receber pessoas na sua casa, se vocês vão fazer isso ou aquilo, vocês tomam decisão pensando em quem? Aí eu falo, entendi. A criança. Nós estamos deixando de ir a muitos lugares por causa do nosso filho, da nossa filha. Estamos deixando de receber pessoas por causa da nossa filha. Estamos deixando de fazer muitas coisas por causa da filha. Ela não gosta disso, não gosta do outro. Eu falei, então, queria que vocês soubessem que quem está governando essa casa é essa criança. Não são vocês. Vocês se sujeitaram a essas coisas. Ela manipula a família através da rebeldia e vocês massageiam o ego dessa criança. Agora eu preciso ajudar vocês a abrir essa escritura.
Por que vocês querem que eu ore? Não, a gente quer que você ore para Deus intervir na nossa vida. Por exemplo, então vamos ver isso. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do varão. Varão é o cabeça da mulher. E os dois, então, governem. Vocês estão querendo que eu ore para Deus fazer o papel que é do marido? Quem que deve disciplinar os seus filhos? Quem que deve orientar os seus filhos? É Deus? Ou Deus colocou o marido e a esposa para fazer isso representando ele? Então essa oração é errada. E mais, quando o marido deixa de exercer a autoridade espiritual na sua casa, o espírito maligno exercita usando ou a mulher que é autoritária, ou os seus filhos que manipulam seus pais através do sentimentalismo. O grande problema é quando o marido não representa a autoridade espiritual da nossa casa. Em outras palavras, o problema não é essa criança. É muito trabalhador, é provedor, é correto, mas a maior lição do pai é que não está cumprindo, que é representar a Deus dentro da sua casa. Tive que pregar o evangelho daquela família. Deveria até ter feito aquilo. Hoje nós temos que pregar o evangelho na igreja, reevangelizar o povo de Deus. Irmãos, tem muitas famílias de cabeça para baixo, tem muito espírito maligno agindo dentro da família, tem muitos relacionamentos desajustados, porque nós quebramos o princípio da autoridade espiritual dentro das nossas casas. Tem muitos irmãos que são inúteis na igreja, porque eles são nus nas suas próprias casas. Nós esperamos que Deus levante muitos irmãos entre a igreja, mas eles precisam primeiro ser restaurados na sua família. E uma coisa gera outra, né? Se nós somos restaurados na vida da igreja, é para termos uma família e vice-versa. Mas quando nós encontramos esse texto, aqui está dizendo: Cristo é o cabeça de todo homem. Por acaso, viemos a esse salão e a nossa cabeça ficou em casa? Impossível. Irmãos, e por que andamos sem comunhão com Deus e fazemos as coisas da nossa própria maneira? Como se pudéssemos agir dessa maneira. Me entende, irmãos? Como que especialmente os homens precisam restaurar o altar da oração, da consagração, da vida com Deus, para que conduzam as famílias, sua própria família, de acordo com a vontade do Senhor. Ainda que somos totalmente debilitados, mas a cada dia dá um passo em direção à vontade do Senhor. Senhor, qual é a tua vontade? Como vamos lidar com isso? Como vamos fazer com isso? E aí esse texto está dizendo que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Então nós temos uma cadeia de autoridade, que Cristo assumiu essa posição na sua missão de se sujeitar ao seu Pai como Deus, e Ele é o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Verso 7, pois o homem não deve cobrir a cabeça, mas esse não é o ponto. O ponto é: o homem é a imagem e a glória de Deus. O homem não deveria representar a si mesmo. Eu não quero. Não vai porque eu não gosto. Você não vai porque eu não quero. É assim que nós lidamos com nossos filhos, com nossa família. Mas a Bíblia está dizendo que o homem deve ser, ou ele é, a imagem de Deus, a glória de Deus. Ou seja, o homem deveria expressar a paternidade de Deus. É claro que o homem deve ter postura, e às vezes falar: eu faço isso, eu não quero isso. Porque essa é a autoridade que Deus deu ao homem. Mas ainda assim, ele deve fazer isso representando o Senhor. Mas hoje os homens falam assim: fala com a sua mãe. Pai, isso não acha que minha filha, fala com a sua mãe. Vê lá, fala com a sua mãe. Quantas vezes o homem se anula e ele leva a mulher a ser cabeça da sua casa? Ou quantas vezes a mulher espera que o homem assuma uma posição e ele é lento nisso aí. Ele é rápido em muita coisa, mas falta o discernimento dele representar a autoridade espiritual. Esse é um ponto muito sério que nós precisamos considerar isso diante do Senhor.
Nós até precisamos crer, e isso eu falei para aquela família da criança, e deixa eu falar para vocês, aquela família gastava muito dinheiro para a farmácia. E com a palavra do Senhor, o Senhor me deu autoridade, que eu falei para eles que se eles ajustassem o princípio de autoridade, o Senhor ia curar aquela criança, porque aquilo era um espírito maligno. Esse homem assumiu a liderança da casa dele, aquela criança foi curada. Eles gastavam um dinheiro considerável com farmácia. Por isso, você está vendo, irmãos? Esse dinheiro que vocês estão gastando na farmácia poderia ser útil na casa. E não somente isso, esses irmãos às vezes deixavam de ofertar. Até isso o inimigo tem usado. Nós às vezes deixamos a nossa responsabilidade nas contribuições e não representamos a Deus também na nossa mordomia. Será que estamos representando a Deus nesse quesito também? Então, queridos, o homem é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. A mulher não deve chamar atenção para ela mesma. A mulher deve evitar tomar a direção. O que eu me refiro a tomar a direção? Tem gente que pensa que a mulher tem que ser passiva e anulada. E não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia fala de Priscila e Áquila, se me lembra bem a memória, 5 vezes. 4 das vezes, Priscila está na frente de Áquila. Priscila era a mulher e Áquila era o marido. Todas essas vezes está relacionada com o serviço espiritual. E no tocante ao governo, a família, o marido dele. Ou seja, ele é cabeça na sua casa e a mulher estava sujeita a ele, mas no tocante aos serviços, Priscila tinha algum serviço que Áquila não tinha. E não havia desordem entre eles sobre isso. Tem muitas mulheres que Deus deu talentos maravilhosos, que devem trabalhar sem governar o marido ou liderar a igreja. Nós vamos encontrar livros maravilhosos que são de mulheres. Muitas irmãs foram úteis na obra do Senhor, mas não tinham o espírito de encabeçar os seus maridos, a liderança da igreja, mas servir na graça do Senhor. Quando a Bíblia diz que a mulher é glória do homem, significa que ela não deve atrair atenção para ela. Toda a sua virtude deve ser para honrar o seu marido. Ou seja, que um dos papéis da mulher é ajudar o seu marido a ser homem. Me lembro várias vezes que eu faço pergunta a alguns casais, a mulher fala o tempo inteiro. E às vezes eu preciso falar, não, estou muito amor. Eu posso ouvir o seu marido? Ah, mas o meu marido não fala, claro, você não dá tempo. A mulher precisa aprender bem, responde, irmão, o que você sugere? Muitas das vezes há um desenfreamento em relação a isso. Quantas das vezes os filhos pedem algumas coisas, vão direto à mãe. A mãe é a advogada dos filhos diante do pai. É um complô que tem dentro de casa e a gente precisa corrigir essas coisas diante do Senhor. Mas a mulher é glória do homem. Será que a mulher representa o seu marido ou ela representa a si mesma? A maneira que você se porta, o que você fala, quando você está entre as irmãs, entre os irmãos, você de fato é alguém que expressa a glória do seu marido. Portanto, a mulher deve trazer sobre si sinal de autoridade por causa, você está vendo, irmão? Anjos e também demônios. Como o Senhor quer ser honrado no contexto da família, quando essa questão da autoridade é restaurada. Porque o grande problema dos anjos que caíram foi que eles foram rebeldes à vontade de Deus. E o que Satanás acusa agora os filhos de Deus diante de Deus dia e noite? Vou tentar transliterar na minha liberdade. Se nós que somos anjos, um corpo espiritual muito maior do que os homens, que não tem degradação, doença, não nos rebelamos. Por que achar que os homens, meros mortais, uma vida curtinha nessa terra, vai se sujeitar ao Senhor? Não vai.
Quando Deus falou a Satanás, os filhos de Deus, que eram anjos ali, vieram se apresentar diante do Senhor. O diabo se infiltrou e falou: você viu meu servo Jó, o homem ímpio? Ele falou: mas também você dá tudo para ele? Tira, eu quero ver se ele vai te servir, se ele vai te ver. Essa é a acusação. Que o homem serve a Deus em troca de alguma coisa. Deus dá propina, suborna. Senão o homem não vai servir a Deus. Ou seja, irmãos, o inimigo está aí todo o tempo, querendo nos estimular a nos rebelar contra Deus. Os filhos se rebelaram contra os pais, as mulheres aos seus maridos, e os maridos são tentados a viver uma vida profissional, uma vida acadêmica, uma vida espiritual, sem depender de Cristo na sua cabeça. Essa é a sedução. E esse é o nosso desafio terrível que nós encontramos. Não é se você está fazendo a coisa certa ou a coisa errada, mas é se o nosso Pai, do qual toda a família deve tomar o nome, se nós estamos trazendo o nome do nosso Pai para todas as nossas decisões, o nosso estilo de vida para dentro da nossa casa, e tudo que nós estamos fazendo. Então, essa é a tentação. Quando Jesus ora, que precisamos ser guardados da tentação. Que tentação? De não depender de Deus como nosso Pai e fazermos as coisas por nós mesmos. Ou, irmãos, quando fala que toda família deve tomar o nome do Pai, por favor, não se esqueçam que isso tem a ver com autoridade. O Senhor tem misericórdia de nós. Será que isso está claro para nós? Isso é uma questão de autoridade. Se o Senhor vai restaurar famílias, parece que a primeira coisa que o Senhor quer restaurar entre nós é a questão da autoridade. De toda a família, nos voltarmos para o Senhor. Que o Senhor continue falando ao nosso coração. Quero terminar esse meu compartilhar falando sobre essa nossa casa. Em primeiro lugar, o homem precisa ser o intercessor dentro da sua casa. Irmãos, os nossos problemas com filhos, com dinheiro, com tantas outras coisas de relacionamento, não é no grito que se resolve. Precisamos entender que sem mim, diz o Senhor Jesus, nada podeis fazer. Precisamos ser intercessores. Primeiramente, da nossa família. Amém, queridos? Apresentar nosso esposo, nossos filhos e as mulheres também serem intercessoras diante do Senhor. Em segundo lugar, essa posição de profetas, o homem ter a palavra de Deus para dentro da sua casa. Quando Paulo está falando em Coríntios 14, que as mulheres estejam em silêncio na igreja, etc. E se a mulher quiser saber alguma coisa, o que ela deve fazer? Você se lembra? Pergunte em casa aos seus maridos. Por quê? Porque Deus quer que o marido tenha compromisso com ele, de conhecer a Deus e conhecer a sua palavra. Ele não fala para perguntar aos pastores, perguntar aos irmãos, levantar a mão. A procura nos livros, graças a Deus pelos livros, pelos irmãos. Pergunte em casa ao seu marido, porque Deus quer restaurar a comunhão dentro dos lares, de que o marido seja um profeta, que estude a palavra de Deus, e mesmo que ele não saiba, ele deve perguntar então aos irmãos que têm cargo da palavra. Mas infelizmente às vezes os maridos são anulados e as mulheres vão perguntar aos irmãos que têm o ministério da palavra. E muitas das vezes as mulheres sabem muito mais do que os maridos. Infelizmente vivemos tempo onde as mulheres são muito mais de oração e muito mais da palavra do que os próprios maridos, porque os papéis estão invertidos. Pergunte em casa aos seus próprios maridos, ou seja, eles devem ser profetas dentro da sua casa. Se formos intercessores e profetas para a nossa família, então nós poderemos governar como rei a nossa família. Nós não sabemos governar, mas só é possível através da intercessão. E aí temos a direção de Deus para a nossa casa. Então só pode nos orientar a como lidar com tantas coisas complexas dentro da nossa família. Irmãos, que o Senhor usa de misericórdia conosco. Mas essa é uma das implicações de que se a nossa família vai trazer
a paternidade de Deus para dentro da nossa casa. O princípio da autoridade precisa ser restaurado. Deus, o cabeça de Cristo, não peça a Deus para fazer pelos seus filhos o que o pai tem que fazer. Senhor, fala o coração do meu filho, sim, ele vai falar quando você for um intercessor. E quando você, na direção do Espírito Santo, falar a palavra do Senhor. Os pais precisam se converter aos seus filhos, os filhos aos seus pais, para que Deus não tire a terra do mal. Se os pais levam a vida diante de Deus, aí sim o Espírito Santo pode falar diretamente com os seus filhos. Mas nunca o Espírito Santo vai substituir a missão dos pais em relação a educar os seus filhos. Esse é um grande problema que nós temos. Irmãos, orem pela minha mulher. Não, mas por quê? Porque minha mulher... Você é sujeito a Cristo? Como que você espera que a sua esposa seja sujeita? E assim nós queremos substituir as nossas responsabilidades. Quando a Bíblia diz que os pais não devem provocar a ira aos seus filhos, Efésios capítulo 6, é quando nós queremos levar os nossos filhos a fazerem coisas que o Espírito Santo não está nos dirigindo a levar os nossos filhos a fazer. Os nossos filhos não conseguirão nos obedecer, não conseguirão deixar algumas fraquezas, não conseguirão fazer algumas coisas, porque nós não estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo para fazer isso. Provocar a ira, em certo sentido, significa manipular os nossos filhos, sem o poder de Deus. Os filhos até querem fazer as coisas, mas eles não têm poder em si mesmos. Irmãos, assim como Cristo foi à cruz e saiu vida dele, se os pais não estiverem vivendo uma vida crucificada, como o Espírito Santo vai trabalhar com nossos filhos? Se você corrige o seu filho com vara, mas você fez aquilo irado, e você não leva uma vida com Deus, aquilo vai provocar ira no seu filho. Mas se você leva uma vida com Deus, quando você corrige o seu filho, o Espírito Santo ministra no coração do seu filho. Também não adianta você orar, Senhor, livre meu filho dessa pirraça. A Bíblia diz, o filho entrega a si mesmo e vai envergonhar os seus pais. Não. Quando você pratica a palavra e corrigir o seu filho, porque você está obedecendo a palavra de Deus, então o Senhor aplica no coração do seu filho a disciplina e vai haver restauração. Nunca sem o Espírito Santo, mas também nunca peça para Deus fazer uma coisa que é você, pai e mãe, que tem que fazer. Não é fazer as coisas sem Deus, mas também não é pedir a Deus que substitua o pai e a mãe para fazer as coisas que só os pais e a mãe devem fazer. É muito mais fácil fazer assim, mas o que Deus quer é que nós possamos estar diante dele em todo tempo. Graças ao Senhor, irmão, que Ele nos colocou numa situação de família, que é impossível o homem de Deus. Mas isso é um meio de o Senhor nos trazer de volta. Vamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor nos dê graça, nos conduza e que a palavra do Senhor seja renovada e vivificada no nosso coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos pedir que o sangue precioso do nosso Senhor nos purifique de todos os nossos pecados. O uso de misericórdia conosco. Nós realmente cremos que o Senhor nos ajudou nesse lugar. Como nos sentimos distantes da tua vontade, mas ao mesmo tempo, como nos sentimos atraídos à tua vontade, sabemos que o Senhor é um Deus de amor e de graça. Por isso nós oramos, Senhor, que o Senhor possa nos libertar da vã maneira de viver que por tradição herdamos dos nossos pais. Venha transformar nossa mente, venha abrir os nossos olhos. Nós, maridos, ensina a termos Cristo como cabeça, para que Ele nos oriente, renova a nossa mente e nos ajude a como representar o Senhor dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com a nossa família. As mulheres a como conhecer o Senhor e a serem boas mulheres, boas mães. Os filhos a como realmente conhecer o Senhor desde pequeno
Ó Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Também repreendemos o inimigo, todo espírito de mentira, de julgo, de opressão. Queremos pedir por aqueles filhos que têm tanta dificuldade, alguns que não estão caminhando. Senhor, vivifica a tua obra no coração dos nossos filhos. Soando os nossos filhos, soando a família. Então nós pedimos ao Senhor que sejamos uma assembleia formada por famílias que estão cheias da presença do nosso Pai. Amém. Nós entregamos todas as coisas nas mãos do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos dê graça.